estimados participantes, nós gostaríamos também de agradecer a presença de todos e dizer-vos, tanto do lado do Banco Nacional de Angola, temos tido a oportunidade de interagir com certa regularidade, a nossa comunicação é permanente, mas ainda assim parece-nos também aqui termos um palco ideal para falarmos um pouco do percurso, tanto dos últimos 5 anos, e também o que projetamos para os anos que se seguem. O nosso ponto de partida, eu penso que também foi muito sentido, sobretudo por parte da classe empresarial e, naturalmente, depois com efeitos sobre a condição de vida dos próprios cidadãos. Nós tivemos o ano de 2017, portanto, a altura em que se começou a ser desenhado o plano de estabilização macroeconómica, e parece-me importante esta referência. O Sr. Ministro de Estado, na sua intervenção, também deu nota, mas de facto o programa de reformas, o desenho das reformas começou no ano de 2017, em finais de 2017, e a implementação no ano seguinte. E só depois tivemos cá o Fundo Monetário Internacional, ou seja, o Fundo Monetário Internacional, quando se junta a Angola no seu programa de reformas, vem essencialmente trazer-nos um selo de qualidade ao trabalho que nos tínhamos proposto desenvolver, mas também assegurar que aquelas metas eram efetivamente cumpridas. E apesar de todo o contexto, depois marcado também com efeitos da pandemia, as autoridades entenderam perseguir as reformas, e hoje podemos estar aqui com um discurso diferente, com a satisfação de os principais objetivos, do ponto de vista da estabilização macroeconómica, terem sido atingidos. Nós tínhamos, então, em 2017, um cenário também que não se fala muitas vezes, mas que, mesmo a nível do sistema financeiro, não vamos muito tocar aqui na componente da organização e desenvolvimento do sistema financeiro, mas que, do ponto de vista de gestão de liquidez na economia, havia, inclusive, dificuldades das contas em moeda nacional serem movimentadas. Portanto, o tema não era apenas a moeda estrangeira, era que mesmo na moeda nacional havia dificuldades de movimentação de contas. Tivemos que fazer aí um trabalho de correção, trazendo novos instrumentos para a condução da política monetária, apesar de as reformas mais sentidas terem sido a nível do mercado cambial. Mas então, os nossos indicadores, naquela altura, 2017, e era algo que se arrastava, tanto já de 4 ou 5 anos para trás, que eram, tanto déficits a nível da conta corrente da balança de pagamentos. Portanto, o que estava a acontecer era em que, portanto, as receitas de exportação não eram suficientes para cobrir as importações de bens e serviços. E aí o que foi acontecendo, porque as operações continuaram a acontecer, a desenvolver-se, sobretudo num cenário de taxa de câmbio fixa, foi a degradação das reservas internacionais. Nós tivemos, tanto até 2017, tanto no período que vai, tanto de 2014 a 2017, uma queda de reservas que, tanto cerca de 50% das reservas internacionais foram consumidas, porque mantínhamos um cenário e um quadro, tanto com uma taxa de câmbio fixa. A tal ponto que, em 2018, quando iniciamos as reformas e um levantamento efetuado pelo Banco Nacional de Angola daquilo que eram as necessidades e responsabilidades já assumidas perante o exterior, tanto necessidades, tanto recursos cambiais, falávamos em cerca de 5 mil milhões de dólares. Portanto, não tínhamos uma margem muito grande de manobra se quiséssemos corrigir esses déficits, senão o percurso de reformas efetuadas, e aqui a nível do mercado cambial, em que saímos então de um cenário de taxa de câmbio fixa para uma taxa de câmbio que é determinada por forças de mercado. Talvez aqui, para exemplificar e demonstrar um pouco da importância do trabalho efetuado,
nós tivemos de finais de 2014 até 2018, portanto, um período de certa tensão no mercado cambial. E o mercado cambial é importante na nossa economia, onde temos níveis de diversificação ainda reduzidos e que dependemos muito de matéria-prima importada, de equipamentos importados, dependemos inclusive de mão de obra especializada de outras paragens. E tudo isso acaba por consumir recursos cambiais, e quando eles não estão disponíveis, tanto a economia enfrenta dificuldades, as famílias enfrentam também dificuldades. E nós levamos, tanto de 2015, basicamente, até finais de 2018, o período de correção, portanto, em que tentamos vários cenários com vendas dirigidas, tínhamos inclusive, além de empresas com acesso prioritário, tínhamos também cidadãos, portanto, para as necessidades mais imediatas de cada um, também havia um sistema de listas que eram, tanto filtradas via Banco Nacional de Angola. Portanto, levamos um período de cerca de 4 anos para fazer essa correção. Com as alterações efetuadas ao funcionamento deste mercado, experimentámos o ano passado, no mês de outubro, uma depreciação da nossa moeda, contrária ao ritmo que trazíamos da apreciação, basicamente, todo o ano de 2022, ou pelo menos até o mês de outubro, porque aconteceu-nos exatamente o mesmo fenómeno, tanto em que tivemos uma menor oferta de recursos cambiais, tanto uma queda nas exportações, mas o que aconteceu nesse mês de outubro foi uma correção imediata. Então tivemos o mês de outubro com uma alteração na taxa de câmbio que continuou até a primeira quinzena do mês de novembro. Portanto, aquilo que no passado levou-nos 4 anos para corrigir, com o mecanismo que temos hoje, com o regime que temos hoje, tivemos apenas 45 dias para um acerto. Portanto, o que permite, aquilo que também foi aqui referido, dar segurança, previsibilidade na continuidade das operações económicas e financeiras. Portanto, estas das formas mais impactantes, mas também relevante aqui mencionar o trabalho efetuado a nível da condução da política monetária. Portanto, a nossa âncora monetária até 2017 era precisamente a moeda estrangeira, era aí onde não se podia mexer. Portanto, nós tínhamos baixa inflação, significava, bom, não se mexe na taxa de câmbio. Bom, efetivamente o que aconteceu foi que resolvemos não mexer na taxa de câmbio, até aquela altura, mas alta inflação. Portanto, 2016, com a inflação a chegar aos 42%, como também foi já aqui referido. Portanto, com a alteração que foi efetuada, o Banco Nacional de Angola deixou de utilizar as reservas internacionais como um instrumento para conduzir a política monetária, para o alcance da sua meta de inflação, e voltou, nós dizemos muitas vezes, à origem, à base, né? E então passamos a trabalhar com metas monetárias. E esse é o regime que ainda temos, apesar de estarmos a fazer a transição para o chamado regime de metas de inflação. Mas, neste momento, o que temos são, efetivamente, metas monetárias, em que vamos diariamente medindo a liquidez na nossa economia, introduzindo instrumentos para doseá-la e não permitir que o seu crescimento, quer da liquidez como da massa monetária, tenha um impacto negativo sobre a formação de preços na economia. E é isto que também nos tem permitido trazer a inflação para baixo, apesar de termos um regime de taxa de câmbio variável. Portanto, vamos dizer que, no geral, do ponto de vista monetário, cambial, estes os principais desenvolvimentos, mas muito com o sentido de termos uma economia que funciona, de facto, com forças de mercado
Tanto uma economia em que a oferta e a procura determinam os preços e, do nosso lado, utilizar os instrumentos que temos à disposição para assegurar estabilidade. Portanto, olhando para os anos que se seguem e os mais imediatos, também, como referimos, temos tido esta oportunidade regular de diálogo. Nós perseguimos uma meta de inflação no curto prazo de 1 dígito, portanto, aí onde nós nos queremos situar, e atingindo o 1 dígito, segurar depois, portanto, a inflação em torno de 4% a 6%. Esta é a meta definida pelos países que compõem a nossa região austral, aqui do continente, a SADC. Portanto, são critérios de convergência macroeconómica e é aí onde nós também nos estamos a situar. Portanto, temos que rapidamente chegar a 1 dígito. Para este ano de 2023, estamos a prever que a inflação se situa entre 9% e 11%. Portanto, os anos seguintes, manter o sentido de queda e depois para frente, como referi já, termos então a inflação em torno de 4% a 6%. Não temos um compromisso determinado com taxa de câmbio, apesar de compreendermos que a taxa de câmbio tem um efeito de transmissão para a formação de preços na nossa economia. Portanto, uma economia ainda muito dependente de importações, portanto, a taxa de câmbio tem esse efeito. Ainda assim, é com os instrumentos de política monetária de que dispomos que iremos fazer este percurso. A nível das reservas, o nosso compromisso é de mantê-la no mínimo no patamar que temos hoje, e o patamar de meses de cobertura. Portanto, nós temos as reservas a cobrirem 6 meses de importações de bens e serviços, portanto, é dos níveis mais altos que temos no nosso continente. Portanto, em termos brutos não é assim, portanto, em termos brutos temos países com reservas internacionais bem acima daquilo que Angola neste momento dispõe, mas em termos de meses de cobertura oferecemos, portanto, dos níveis mais altos. Ontem mesmo tivemos um encontro interessante com o presidente da Africa Reinsurance e quando apresentámos os números, o presidente mostrou-se surpreendido, não é? Porque de facto não era exatamente assim que olhava a nossa realidade. Portanto, a Africa Reinsurance, portanto, é o continente inteiro, e olhando para aquilo que Angola conseguiu, não deixa de ser algo relevante, e com este sentido também de dar confiança aos operadores económicos e confiança aos cidadãos, o que nos permite também, mesmo a nível do sistema financeiro, irmos com outros instrumentos de modernização, particularmente a nível do sistema de pagamentos, em que queremos trazer brevemente também novidades para facilitar, portanto, as transações e a vida de todos. Portanto, de forma muito geral e colocando-me todos à disposição para a interação, portanto, estas as notas que gostaríamos de partilhar sobre os desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos, aquilo que também estamos a prever do ponto de vista da política monetária e sempre muito assente no princípio pressuposto de a conversa com o Banco Nacional de Angola ser regular, dado que de 2 em 2 meses realizamos as nossas reuniões do Comitê de Política Monetária e aí temos tido também a oportunidade de, na interação com as senhoras e senhores jornalistas, transmitir o que fundamenta as decisões que vamos tomando. Muito obrigado.